Peço que a igreja abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler do verso 13 em diante. Lucas 24, 13 em diante. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13 em diante. Ok? Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu, Jesus, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele um pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram
o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós somos gratos por esse dia que o Senhor nos dá, somos gratos pela Tua Santa Palavra, somos gratos pelo nosso Redentor que vive, Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu sim, mas no terceiro dia ressuscitou e fala conosco. Ó querido Deus, nos ajuda na meditação da Tua Palavra, que a Tua Palavra atinja corações, transforme vidas, traga, Senhor Deus, ressurreição, Pai, traga vida, traga salvação, traga bênção, Senhor Deus, traga esperança. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Queridos irmãos, aqui está a história desses dois homens que caminhavam de volta àquela aldeia de Emaús. Eu queria aqui reler 2 versos deste trecho das Escrituras que lemos. Um deles é o verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. De Jerusalém a Emaús, 12 quilômetros. O outro verso, do capítulo 24, é o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Esses 2 versículos eu queria meditar com os irmãos, estudar com os irmãos, para pensarmos. Nós estamos no caminho de Emaús. Vamos pensar. Todos nós estamos no caminho de Emaús. Jerusalém, Emaús. Todos nós estamos aqui. A diferença é se estamos caminhando em direção a Emaús ou se estamos caminhando em direção a Jerusalém. Vamos ter como Emaús, observando a vida desses 2 que caminhavam de volta a Emaús, vamos ter como base que eles estavam na sua esperança, na sua força, estavam desacreditados. Então eles iam voltar para a sua aldeia em Emaús, na sua rotina de vida. Então eles caminhavam de volta a Emaús. Vamos ter dessa forma. E aqueles que estão caminhando em direção a Jerusalém. Jerusalém, no Velho Testamento, a cidade de Deus. Vamos ter como Jerusalém o céu. Vamos ter como Jerusalém o reino de Deus. Vamos ter como Jerusalém a vida eterna. Então todos nós estamos aqui nesse caminho. A diferença está em estarmos em direção a Emaús ou estarmos em direção a Jerusalém. Diz o verso 13: naquele mesmo dia, os dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús. Se a gente observar no capítulo 24, ainda no verso de número 12, verso de número 1 de Lucas, verso número 1, a gente vai ver que foi naquele primeiro dia da semana que aquelas mulheres foram ao túmulo, ao sepulcro, e encontraram a pedra removida, e Jesus não estava ali. Então foi naquele dia onde os anjos ali, os varões, falaram para elas: ele não está aqui, ele vive, ele não está morto, ele vive, como ele disse que o Cristo havia de padecer, mas ressuscitaria. Foi nesse dia, nesse primeiro dia, vamos pensar em domingo de Páscoa, aqueles 2
voltaram para Emaús, voltaram para a sua aldeia. A ressurreição de Jesus, Jesus Cristo ressuscitou, e essa é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai nos ensinar o capítulo inteiro sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele começa no capítulo 15 dizendo: antes de tudo vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele começa o capítulo já explicando que o que eu entrego para vocês é que Cristo morreu sim, foi sepultado, mas não parou aí, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele diz também no capítulo 15: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, ele diz também: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A gente precisa entender a ressurreição de Cristo, a gente precisa entender o impacto que ela trouxe na vida da humanidade, na história, e perguntar se ela trouxe um impacto na minha vida também. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé, é vã aqui a nossa, é inútil a gente estar pregando aqui, é inútil o meu testemunho, é inútil o seu testemunho. Os nossos pecados não seriam perdoados se Cristo não ressuscitou. Seríamos os mais infelizes de todos os homens se Cristo não ressuscitou. E ele diz no capítulo 15, verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus, dentro ali da colheita, as primícias daquela colheita, os primeiros frutos. Então Jesus é a primícia dos que dormem, dos que morrem, e aqueles que creem que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, ressuscitará também para a vida eterna, da mesma forma que Cristo ressuscitou, estaremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus Cristo, ele disse em certa ocasião: eu sou a ressurreição e a vida. Então, querido irmão, irmã, tudo perderia o sentido, não teríamos razão para estarmos pregando aqui, não teríamos esperança para o futuro se Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, não tivesse se revelado a mim para eu estar aqui pregando. Que sentido tem isso? Deus disse que Ele é o Deus Ele é vivo e Deus de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não sou Deus de mortos. O nosso Deus é vivo. Jesus Cristo não está cravado naquela cruz. Ele sim morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. E isto, quando você não crê na ressurreição de Jesus, quando você não crê no Cristo ressurreto, é isto que aqueles dois homens estavam sentindo e pensando. Eles estavam descrentes, a esperança para eles havia se acabado. Jesus, o profeta, como ele diz ali do verso 19 ao 21, ele morreu. Ele diz ali, quando Jesus se aproximou deles e Jesus pergunta para eles, e eles começam a explicar o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades entregaram Jesus e condenaram à morte e o crucificaram. Aí ele diz no verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele que redimiria a Israel.
mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, e é o terceiro dia que eles estavam voltando, desacreditados, sem esperança para Emaús. É isso que estava acontecendo com esses dois discípulos que não tiveram encontro ainda com o Cristo ressurreto, não criam na ressurreição. Até aqui, vamos pensar assim. Eu queria ver com os irmãos algumas características desses dois, quando eles estavam rumo a Emaús, estavam caminhando a Emaús, desacreditados, sem esperança, porque aquele Cristo, aquele que eles diziam o profeta que faz prodígios, sinais diante de Deus e dos homens, ele foi pelas autoridades crucificado e está morto. Já faz 3 dias. E agora, desacreditados, eles voltam para Emaús. Então a primeira coisa que precisamos entender, que se nós estamos na nossa caminhada de vida entre Jerusalém e Emaús, é que a falta de conhecimento, a falta de confiança, ou seja, você não crer no Evangelho, você não crer na Palavra de Deus, você não crer no Cristo ressurreto, você não crer nas promessas de Deus, você não conhecer a Deus, isso mostra que você está caminhando como esses dois rumo a Emaús. Jesus se aproximou deles, estava caminhando com os dois, o melhor dos pregadores, a melhor mensagem, a palavra encarnada, o Deus encarnado, agora estava do lado daqueles dois, mas ainda assim demoraram para perceber quem estava caminhando com eles. Quem estava caminhando com eles? Eles não o viram, não perceberam. E essa falta de conhecimento de Deus, essa falta de confiança de Deus, essa falta de fé, é o que Jesus diz no verso 25: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Quando ali Jesus caminhando com eles, naquela hora que eles explicam por que eles estavam voltando e o que eles estavam discutindo, e Jesus diz para eles: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Em outra tradução, Jesus disse a eles: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Demoram a entender, demoram a crer na palavra de Deus, no Evangelho, no Jesus, em Deus se revelando, demoram a crer. E aí caminhamos para a nossa Emaús. Eles não viram a Jesus. Os seus olhos, diz o verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava do lado deles e eles estavam como impedidos de o reconhecer. Eles estavam decepcionados, tristes e sem esperança, e os seus olhos estavam como fechados e não conseguiram reconhecer Jesus caminhando do lado deles. Versos 16 e 17. Que é isso que vos preocupa? Pergunta Jesus. De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam ali entristecidos. Parece, o Senhor não viu o que aconteceu nesses dias em Jerusalém? Então eles estavam desacreditados, sem esperança, não entendiam, mas Jesus mostra o motivo. Não entendiam a Deus, não conheciam as promessas, falta de confiança, falta de entendimento das promessas de Deus e quem é Deus. E Jesus do lado deles não foi percebido por eles. No Salmo 23, Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Ele diz: porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, Deus. O teu bordão
e o teu cajado me consola. A fé de Davi possibilitava ele de ver a Deus em quaisquer circunstâncias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Disse Davi. Porque eu sei que Deus está comigo. Mas aqueles discípulos não conseguiam ver Deus, Jesus do lado deles, porque eram tardios em crer e entender, tardios em entender e crer nas promessas de Deus, em Deus. O Senhor Jesus diz para a sua igreja: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não só disse, e eis que estou convosco, ele disse, e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Romanos capítulo 8. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas aqueles discípulos não reconheceram Jesus, que estava caminhando do lado deles, o Jesus ressurreto. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Será que nós estamos enxergando Jesus do nosso lado todos os dias? Em quaisquer circunstâncias? Será? Ou somente nas circunstâncias boas, agradáveis, de prosperidade, sem falta de nada, com tranquilidade em todas as coisas? Ah, Deus está comigo, Deus está comigo. Mas a hora que passamos pelo vale da sombra da morte, cadê Jesus? Sumiu, me deixou. Eu não consigo ver Jesus do meu lado. Jesus promete a seus discípulos estar com eles todos os dias. Todos os dias. Mas aqueles dois não viram, estavam impossibilitados de ver, de reconhecer a Jesus. Também perderam a esperança. No verso 21 de Lucas 24, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos, mas ele demorou, mas ele não me ouviu, mas ele não apareceu. Às vezes nós não compreendemos, não entendemos a maneira que Deus age, e não aceitamos. A verdade é essa: nós não aceitamos o tempo de Deus, não aceitamos. Deus demora muito. Quantas vezes eu e você perdemos a esperança, esquecemos que Ele é quem nos resgatou, Ele é quem nos salvou, e perdemos a esperança e deixamos de ouvir o que Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Ora, nós esperávamos, nós cantamos e vivemos dizendo que a nossa esperança está em Deus, que a nossa esperança está em Cristo. Então, que realmente depositemos a nossa esperança em Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus que vive e que se aproxima de nós. A iniciativa é sempre de Deus,
Você provavelmente ora por alguns membros da sua família. Mas quando foi a última vez que você demonstrou amor por eles? Jesus tomou a iniciativa e veio ao encontro daqueles dois que estavam sem esperança. O dia que ele ressuscitou, eu fico imaginando, porque é algo que marcou a história do mundo espiritual. E aí ele vai caminhando, e aí com o objetivo de estar caminhando com aqueles dois, e vai até Emaús, 12 quilômetros, do dia que ele ressuscitou, do lado daqueles que estavam sem esperança. Então ali ele já demonstra o seu amor por aqueles que ele se preocupa. 12 quilômetros, explicando e se fazendo presente o amor de Deus. Também eles se tornaram céticos, incrédulos. Nesse caminho de Emaús, quando nós não temos um encontro com Jesus ressurreto, muitas vezes nós nos direcionamos a esse caminho de Emaús. Não vemos Jesus do nosso lado, perdemos a esperança e nos tornamos céticos, incrédulos. Veja aí no verso 21, que eles dizem: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Jesus morreu, é o terceiro dia. No verso 22, é verdade, eles próprios dizem, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Então, nesse caminho de Emaús, nós deixamos de ver Jesus, nós perdemos a esperança e nós nos tornamos céticos. Veja que logo após perder a esperança, eles entram em um ambiente cético e incrédulo. Quantas vezes eu e você chegamos a este ponto de desacreditar que o Senhor pode fazer algo? Que o Senhor pode fazer algo. Céticos, incrédulos. Aquele Deus que criou tudo do nada, nós passamos a perguntar: será que Ele pode fazer algo? Isso ocorre porque estamos cegos pela decepção. Achamos que Deus não sabe o que faz. Achamos que Ele demora muito. 3 dias. E aconteceu, ele morreu, e agora? E eu estava lembrando do episódio ali onde Moisés estava no monte recebendo os mandamentos de Deus. 40 dias. E o que acontece lá embaixo? Esse Moisés não volta, demora muito. Aí eles vão para Arão. Arão, faz-nos deuses para que possa nos guiar. Céticos, incrédulos. Deus não sabe o que faz. Deus demora muito. E aí então nós passamos para as nossas idolatrias e as nossas esperanças. Paramos de ver aquele que criou tudo do nada, aquele santo e justo Deus, onisciente e sábio Deus. Ora, nós esperávamos
mas ele morreu. E aí nos tornamos céticos. Esse é a caminhada para Emaús. Mas agora eu quero ver aqui nesta caminhada o Deus misericordioso, paciente e presente, e que é Ele que toma a iniciativa. Jesus, após sua ressurreição, Jesus se dispõe a caminhar até Emaús. Verso 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A iniciativa sempre é de Deus e nunca é sua. Não se esqueça disso. A iniciativa de se revelar a Abraão é de Deus. A iniciativa de Deus se revelar a nós através da natureza, através da criação, através da revelação especial à sua palavra é de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Ele se propõe a caminhar conosco. Primeiramente, nesta caminhada, ele se aproxima. Primeiramente, quando ele se aproxima, ele fica escutando. Ele nos escuta. As nossas reclamações, os nossos desabafos, as nossas dificuldades, e Ele está ali do nosso lado para nos ouvir as nossas queixas e decepções. Ele está sempre ali para nos ouvir e caminhar ao nosso lado. Quantas vezes na caminhada achamos que estamos só, porque eles não estavam vendo que era Jesus. E muitas vezes nós estamos caminhando dessa forma para Emaús, achando que Deus se esqueceu de nós, que não tem solução, que não há esperança. Nesses momentos, a verdade é que Jesus está nos ouvindo, mesmo que você não ore, mas Ele está ouvindo o clamor do seu coração, o desenvolvimento na sua mente, dos seus pensamentos. Jesus misericordioso, paciente, Deus presente. Jesus é paciente. Observe que no verso 27, Jesus começa ali, caminha quase 12 quilômetros, aproximadamente 12 quilômetros com ele, vamos pensar assim. E Jesus, ele começa, diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que era a seu respeito, o que a seu respeito constava nas Escrituras. A paciência de Deus conosco. Deus presente. Ele se aproxima, Ele se revela, Ele nos escuta, e agora Ele vem pacientemente explicando, se revelando, desde Moisés, e passa pelos profetas, para explicar aqueles dois, que tudo a respeito deles, a respeito dele, estava nas Escrituras. Jesus permite, depois de nos ouvir, Ele, por meio da sua palavra, vem nos ensinar, vem nos dirigir, vem nos aconselhar, vem se revelar. Tudo isso para o nosso bem, tudo isso para que voltemos a Jerusalém, que o nosso caminhar se volte a Jerusalém, caminhemos a Jerusalém, caminhemos à presença de Deus, caminhemos ao reino de Deus. Depois de nos ouvir, então Ele passa a ensinar, desde Moisés, passando pelos profetas, Ele ali na sua paciência, nos aconselha, nos exorta e nos dirige. Jesus permite que cheguemos em Emaús. Observe que Ele foi até Emaús no verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Ele menção de passar adiante, mas os dois ali o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Jesus ficou com eles. Jesus foi com eles até Emaús e ficou com eles ali. Agora, irmãos,
Por quê? Então aqui eu mostrei essa caminhada desses dois discípulos incrédulos, sem esperança, voltando para a rotina da sua vidinha, perturbados, inconformados, esperávamos que esse Jesus redimiria a Israel, mas ele morreu. Por que eles voltaram para Jerusalém? Agora vamos ver essa caminhada a Jerusalém deles. Sabe por quê? Veja o verso 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Verso 35. Porque voltaram para Jerusalém com alegria, se dispuseram, naquela mesma hora se levantaram, e já era o declinar do dia, caminharam 12 quilômetros, e que motivação agora traz a esses dois homens que estavam tristes, voltando decepcionados? Que motivação traz agora para eles voltarem para Jerusalém nesse ânimo, nessa alegria? Que motivação? Passaram, sabe qual a motivação? Passaram a ver, a reconhecer o Cristo ressurreto. Então se lhe abriram os olhos, Antes eles não estavam conseguindo reconhecer que era Jesus, mas agora se abriram os olhos. A pessoa, quais são os motivos que não conseguimos ver a Jesus? Quais são alguns motivos pelos quais não conseguimos ver a Jesus? A Bíblia diz que se você não nascer de novo, você não pode nem entrar e nem ver o reino de Deus, tá? E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Espiritualmente, um morto espiritual, ele não consegue ver, não consegue ouvir e não consegue responder a Deus. Então, um dos motivos que você não consegue ver a Jesus, ver a salvação em Cristo, ler as Escrituras e ver a esperança, é porque você está morto espiritualmente. E enquanto Jesus, o Espírito Santo, não abrir os seus olhos, não fazer aquele choque espiritual que te ressuscite a vida, você não pode ver. O motivo é esse: você está morto, então você nunca vai ver Jesus, você está morto. Mas também tem alguns outros motivos: incredulidade, arrogância, autossuficiência. São alguns motivos que às vezes nós estamos neles, caminhando para Emaús, e Jesus está do nosso lado e nós não conseguimos reconhecer. Por que voltaram para Jerusalém? Quando o Senhor Jesus, se revelando ali ao apóstolo João, ele pede para João escrever o livro de Apocalipse, ali a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, escute com atenção.
Jesus, exortando a igreja de Laodiceia: vocês, crentes de Laodiceia, ele diz: pois vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí Jesus diz: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles achavam que eles estavam vendo, que eles estavam prósperos, etc. Mas Jesus está falando: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos. E no verso 18 do capítulo 3, Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você que crê no Senhor Jesus para a sua salvação, tem a sua salvação, mas muitas vezes você pode estar cego por uma arrogância, autossuficiência. Então você passa a não enxergar Jesus, que está do teu lado. O salmista, no Salmo 119, ele ora ao Senhor e diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele próprio pede: Senhor, tira as vendas dos meus olhos para que eu veja realmente como o Senhor é e o que o Senhor deseja. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E o salmista diz também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu quero ver por onde eu ando. Senhor, desvenda os meus olhos. Então, alguns motivos. Você está caminhando para essa Emaús: é arrogância, é autossuficiência, é esperança em você mesmo e não esperança no Cristo ressurreto. Outra coisa que estava acontecendo no coração deles, quando eles caminhavam com Jesus, o Evangelho queimava no coração deles. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ardia no coração, a palavra de Deus ardia no coração deles. O Salmo 119 diz, no verso 103: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. A minha pergunta é: a palavra de Deus, ela traz, quando você lê, escuta, vai até ela traz uma ação no seu corpo? Porque aqui os dois disseram que ardia o coração deles. Entende o que eu estou falando? Ela move alguma coisa no nosso ser humano diferente. O salmista, tentando expressar o que a palavra de Deus trazia para ele, disse assim: quão doces são as tuas palavras no meu paladar. A palavra de Deus faz efeito no teu coração quando você escuta, quando você lê, faz algum efeito. E por último, o Evangelho, a palavra de Deus, verso 33: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. A palavra de Deus traz mudança e transformação no seu coração, ou fica só no intelecto, ou fica eu sei, mas não há um impulsionar, um constrangimento na sua vida que te leva à mudança, à transformação, a atitudes. O dia já ia se reclinando, andaram 12 quilômetros, eles não podiam dizer assim entre eles: amanhã a gente vai. Amanhã a gente vai. Não. Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém.
Logo, meus irmãos, a característica do Evangelho em nós é nos tirar da comodidade, é nos tirar da mesmice, é nos tirar da mediocridade, é nos levar a ir testemunhar a outros irmãos e a outros sobre o Cristo ressurreto, que eles correram para lá e observamos que ao chegar lá, entre eles, disseram que Pedro o viu, e agora eles mesmos, olha, agora eu testemunho, eu vi o Cristo ressurreto, e provavelmente Jesus disse para eles: eis que estou convosco agora, todos os dias até a consumação dos séculos. Aguardem em Jerusalém, até que do alto do Senhor vos seja revestido com poder, o Espírito Santo, e depois vocês vão, começando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Será que o Evangelho tem transformado a sua vida a ponto de você não ficar na mesmice e responder a esse Evangelho com atitude, com atitude? O Espírito de Deus queimando em seus corações, movendo vocês a atitudes, nos movendo a atitudes. Em que direção você está indo, é a minha pergunta. Para Emaús ou para Jerusalém? Caminhavam para o acaso, para a rotina da vida, para a sua vida sem esperança, porque aquele que eles estavam colocando a esperança morreu. Caminhavam para Emaús, morreu a esperança. O cristão que teve um encontro com Cristo ressurreto não caminha no acaso, não caminha para Emaús, não caminha para o acaso, mas para os propósitos divinos, seguindo o Jesus que morreu, sim, pelos nossos pecados, o substituto para nos dar o perdão dos nossos pecados, mas caminha seguindo Jesus ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabe quem disse isso? Jó. Alguns estudiosos dizem que Jó foi um dos primeiros livros escritos do Velho Testamento. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jesus disse a nós, portanto, vão, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O cristão não se concentra nos problemas, mas nas soluções. O cristão não se concentra nas mediocridades, mas ele se concentra na vontade de Deus, nos ensinos de Deus, em obediência à palavra de Deus, e caminha, porque ele sabe quem está à frente e quem está com ele. O Jesus vivo e ressurreto, ele é a nossa esperança. O cristão não se desespera com a sexta-feira da paixão, mas a sua esperança está no domingo da ressurreição. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está caminhando para Jerusalém ou caminhando para Emaús, decepcionado com Deus por algum motivo, incrédulo, duvidoso, não sei o que você está passando nesses últimos dias, mas uma coisa eu sei, que o Jesus que ressuscitou, ele é a esperança, a única esperança para você. A ressurreição de Jesus, o Cristo ressurreto, que abriu os olhos desses dois que caminhavam para Emaús, aqueceu o coração deles com a santa palavra, o Evangelho, a boa notícia, e apressou os pés dos discípulos de Emaús para Jerusalém. Que tipo de impacto
o Cristo ressurreto trouxe para a sua vida? Você já teve um encontro com esse Cristo que vive? Como você tem caminhado pela vida? Em direção a Emaús ou para Jerusalém? Você tem visto ao seu lado, dia a dia, Jesus Cristo? O Senhor nos encontra nas nossas angústias, da nossa caminhada, dia após dia. O Senhor nos encontra quando vamos à sua palavra, Ele nos encontra ali também. O Senhor nos encontra no partir do pão e no dividir do cálice. O Senhor abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração e abre também os nossos lábios. Que nesse caminho entre Jerusalém e Emaús, possamos estar caminhando para Jerusalém celestial, o reino de Deus. E o único que pode dar a esperança é Jesus, porque somos pecadores e precisamos de um Salvador. E foi isso que Jesus fez quando morreu e verteu o seu sangue naquela cruz. Ele foi o nosso substituto. E por Deus aceitar o que Jesus Cristo fez por nós, o ressuscitou no terceiro dia. E por isso você pode crer que você tem a vida eterna, porque Jesus é que nos justifica. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então podemos sim nos alegrar e caminhar para essa Jerusalém, mas depois que tivermos um encontro com Jesus vivo. Então eu oro a Deus que você possa ter esse encontro com Jesus ressurreto. E você que já teve, cuidado, não seja incrédulo, esteja caminhando debaixo da vontade de Deus, crendo que Ele todos os dias está ao seu lado, mesmo que você enfrente o vale da sombra da morte. Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá. Quero só deixar aqui um verso de Filipenses com vocês. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, dessa nossa caminhada, não nos desvenda os nossos olhos, Pai, para que não caminhemos frustrados para Emaús, mas sim caminhemos sempre, todos os dias, vendo o Senhor do nosso lado, o Senhor que vive e se levantará, Senhor Deus, para reinar, para trazer a tua santa justiça e para mostrar a tua santa misericórdia. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para que possamos ver os nossos pecados e a nossa condição de perdidos eternamente, mas também abriu os nossos olhos para vermos a salvação em Cristo Jesus, o Cristo que vive, não aquele que ele não está pregado naquela cruz, mas ele vive, o meu Redentor vive e se levantará. Pai, eu quero orar aqui, te pedir que aquele que estiver ouvindo esta palavra
estiver buscando o Senhor, buscando que o Senhor dê vida e vida eterna, vida abundante, a paz do Senhor, vá em encontro, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e que possamos juntos te louvar, sermos gratos e caminharmos para Jerusalém celestial, o reino de Deus, a presença do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos.